Isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa sempre me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade e nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. E quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. teu amor Surpreende, cresce de repente, alegria imensa sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. 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 Amém? Esse amor de Deus que nos faz cantar é o amor de Deus que faz também com que estejamos também unidos nesta manhã. Já estudamos a palavra de Deus, um momento tão precioso, um momento onde nós nos aprofundamos um pouco mais, discutimos, conversamos, lemos a palavra. E nesse momento estamos aqui para celebrar o nome de Jesus. E todos são muito bem-vindos. Mas nós não viemos sozinhos. Então, olha para quem está ao seu lado, direito, esquerdo, na frente, atrás. Cumprimenta essa pessoa, diz assim: olha, bom dia, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Quem está conosco hoje pela primeira, segunda, até a terceira vez, levanta sua mão sim mais uma vez, rapidamente, só para a gente chegar. Olha, recebe mais um abraço ali, mais aqui um também, por favor. Mais alguém aqui que eu vi? Ah? Então, quem está carente também pode levantar a mão, que recebe mais um abraço. Dá mais um abraço nela aqui, por favor. Pronto. É bom a gente estar aqui em família.
e agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito, por tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta manhã. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, Pai. Louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque as tuas misericórdias foram renovadas nesta manhã. E esta é a razão, ó Deus, de nós estarmos aqui. Queremos, ó Pai, glorificar o nome do Senhor. Perdão, ó Deus, porque tantas são as vezes que nós mesmos nos colocamos no centro, quando na verdade o Senhor é o centro de tudo. Ajuda-nos, ó Pai, a nos esvaziarmos deste egoísmo e deste egocentrismo que tanto temos, para que possamos entronizar o nome do Senhor, entronizar o Senhor Jesus nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por este domingo, por esta celebração. Nós louvamos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez e vamos aproveitar esse momento também para dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Este é um momento de dedicação, de gratidão. Não é um momento de troca com Deus, não é um momento de negociarmos com Deus, não é um momento de ostentar alguma coisa, mas é um momento de ofertar de coração aquilo que o Senhor já tem posto, para que possamos continuar a pregação do Evangelho de Jesus, a anunciar que Jesus Cristo é amor, esperança, salvação. E esse é o compromisso que nós temos. Então, se você tem nesse momento o coração aberto, feliz, também grato a Deus, poderá participar desse momento, ofertando com amor e com alegria. Temos aqui o número do MBWay para facilitar as pessoas que assim preferirem, ou o IBAN. Eu sempre faço a transferência dos meus dízimos e ofertas através do IBAN, eu já faço, que é mais fácil. Mas cada um tem a sua maneira, ou seja, o que for mais simples e mais fácil. O importante é que possamos fazer isso de coração. Então façamos isso e louvemos o nome do Senhor Jesus. Seja engrandecido, Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Teus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. E que nós possamos louvar a este Deus sobre todos. Nós hoje de manhã na escola bíblica tivemos a falar sobre a Trindade. E Deus Pai enviou Deus Filho para vir a esta terra e pagar o preço mais alto que nós podemos pagar, que é a nossa própria vida. Então Jesus veio ao mundo para nascer e para morrer por cada um de nós. E é por isso que para nós está a se aproximar o momento mais importante do ano, a nossa celebração mais importante, que é a Páscoa. Ainda falta um bocadinho, mas está aí quase. Parece que não, mas já são 2 meses, não é? Faltam 2 meses até à Páscoa. Para nós é importante o Natal, sem dúvida nenhuma, porque marca o nascimento de Jesus. Mas Ele nasceu com um propósito, que foi morrer por cada um de nós. E este preço foi o preço que Ele pagou. Pagou por mim e pagou por ti. Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Nós vamos voltar a cantar esta música. É uma música que fala sobre aquilo que Jesus fez por nós. A razão de ser somos nós. E é por causa deste sacrifício que nós podemos ser. Nós somos igreja. E somos igreja por causa disto. Nós estamos aqui e podemos cantar, podemos orar, podemos falar uns com os outros, mas se não houver Jesus, Cristo Jesus na casa, de nada vale. Este é o sacrifício que foi feito por nós e é a razão de nós estarmos aqui hoje. Vamos cantar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti,
pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. meus irmãos, esta canção foi composta há quase 31 anos atrás. E muitas vezes eu já cantei esta canção. E muitas vezes eu já me frustrei com irmãos. Já se frustrou com alguém da sua família ou com alguém da igreja? Eu acho que todos nós. E é interessante porque há uma expressão neste canto que diz que é na força do Espírito Santo é que nós vamos conseguir ter essa comunhão. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas de famílias diferentes, de origens diferentes, de culturas diferentes. Então, a probabilidade de nós termos alguns problemas, alguns atritos de personalidade, de cultura familiar, de cultura, eu não vou nem falar de nacionalidades, mas só mesmo de culturas familiares, que somos tão diferentes, é muito grande. E Jesus Cristo, quando paga o alto preço, Ele paga para que nós fôssemos um. E quando nós cantamos isso, não pode ser apenas de boca para fora. Eu sempre, quando canto essa canção, e quando começou a cantar, isso já mexeu aqui no meu coração, porque eu já começo a olhar lá atrás. Eu sei que foi pago um alto preço, como o Silas disse muito bem. Essa é a origem de tudo, é pelo preço de Jesus, pago na cruz, pela nossa vida que estamos aqui, e nós amamos as pessoas, não porque elas talvez mereçam ser amadas, mas elas precisam ser amadas, eu preciso ser amado. E quando nós amamos uns aos outros, nós cumprimos o mandamento do Senhor. Gente, nós não precisamos ter todas as pessoas ao redor da nossa mesa. Nós não vamos conseguir ter intimidade com todas as pessoas. O próprio Jesus, de 500 pessoas que haviam seguindo quando ele ascende aos céus, ele tinha 70 que foram na missão. Dos 70 na missão, 12 ele chamou para caminhar com ele mais de perto. Desses 12, ele tinha 3 que estavam com ele quase que em todo o tempo. E dos 3, apenas um reclinava a cabeça no seu ombro com mais intimidade, que era o apóstolo João. Isso significa o quê? Que nós vamos cortar relacionamento com as pessoas porque nós não conseguimos ter relacionamento com toda a gente? Não. Nós vamos amar todas as pessoas. Amar a todas as pessoas é o mandamento. Mas ter no nosso círculo mais fechadinho, em casa, ao redor da mesa, nós não vamos conseguir ter todas as pessoas. E quando nós falamos da igreja como família, isso precisa ser verdade. Isso não pode ser apenas uma utopia, algo que, no céu vamos alcançar isso. Não, o Senhor Jesus nos deixou o mandamento para aqui, para a terra. No céu teremos plenamente a intimidade, mas aqui precisamos ter essa comunhão. E eu queria que nós cantássemos apenas mais uma vez. Não precisa nem repetir, nada disso. Desculpa atrapalhar toda
a ordem aqui, mas nós cantássemos mais uma vez essa música, essa canção, e a prestar bastante atenção nessa letra. E se você precisar ou sentir no coração de estar com alguém, de orar com essa pessoa enquanto estamos a cantar, de estar ali perto apenas e abraçar, faz isso. Se não, fica no seu lugar mesmo, não tem problema nenhum. Mas é nós cantarmos isso, é saber que o Senhor Jesus quebra as barreiras. É Ele quem derruba todas as barreiras. É por Ele, é na força do Espírito Santo que nós vamos avançar juntos. Amém? Vamos louvar. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. E esta união também faz parte. A responsabilidade das crianças é de cada família, é verdade, mas esta responsabilidade de unidos também é a igreja ser ajuda para as crianças. E é isso, uma das partes em que nós podemos ser ajuda como igreja, é quando há irmãos que durante a semana preparam uma lição para ensinar as crianças de uma forma que elas vão entender melhor. Então eu vou chamar aqui à frente todas as crianças dos 3 aos 9 anos. Hoje temos o Bruno, a Fabrícia, a Manu, o João e a Carla que vão estar com as crianças. Isto faz parte desta união, faz parte desta entreajuda. É um trabalho que, como eu disse, a responsabilidade é dos pais, mas a igreja pode ser ajuda e tem sido ajuda. E é muito bom podermos ver estas crianças crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. João, podes orar para nós, por favor? Vamos orar junto com o João, pedindo a bênção de Deus para estas crianças e também pelos professores que lhes vão ensinar. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, ó Pai, nesta manhã, Senhor, estamos aqui, Senhor, em que fizemos a melhor opção que podíamos ter feito, Senhor, que era de vir até à Tua casa, Senhor, e estarmos com
os nossos irmãos, Senhor, para dirigirmos a Ti, não só o nosso louvor, Pai, mas também a nossa adoração, Senhor. E como cantamos, Senhor, que o nosso caminhar possa ser com os olhos postos em Cristo, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a cada um de nós, pessoas, pais, famílias, Senhor, a irmos instruindo cada coração destas pequenas crianças, Senhor, a fazer esta caminhada, Pai, a fazer esta caminhada precisamente com os olhos postos no Teu Filho Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos sentar? Amém? Amém? Muito bem. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Eu sei que está ali 4, de 1 a 14, mas fui eu que enviei a referência. Assim, o texto está correto, a referência é que não está. Não é 4, de 1 a 14, é de 1 a 14, ok? Então, Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Nós temos estudado, desde o início deste ano, a temática geral que nós chamamos de apologética. O que é isso? É defesa da fé. Nós entendermos bem o que cremos, em quem cremos e como nós cremos, ou seja, nas escrituras sagradas e nas doutrinas principais ali, e também podermos conversar, dialogar com pessoas que têm fé diferente daquilo que nós temos, daquela que nós temos, e como podemos partilhar o amor de Jesus, além de falarmos de religião, porque religião, a luta, ou seja, uma conversa que vai falar sobre religião, muitas vezes vai causar separação, brigas, etc. E, na verdade, não é este o nosso propósito. O propósito é amar a todas as pessoas e levar a mensagem de Jesus Cristo, o amor também que é de Jesus. Então, Efésios, eu escolhi esse texto por quê? Nós hoje vamos falar de um tema, começamos a falar na escola bíblica, de um tema muito complexo, eu sei que para muitas pessoas difícil de perceber, que é a Trindade, entendermos a Trindade. Nós não estamos aqui então com um viés, com o propósito de termos um aprofundamento acadêmico, teológico sobre a Trindade, vamos sair daqui a saber tudo sobre a Trindade. Não é isso, porque talvez se fizéssemos uma pós-graduação em teologia, um doutoramento durante, 5, 6 anos, não adiantaria, porque não conseguiríamos chegar no tudo, porque nós não compreendemos na totalidade quem é Deus, a não ser aquilo que Ele revelou para nós nas suas Escrituras. E que, segundo o Evangelho de João, o que temos revelado é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Então eu quero fazer uma abordagem que, baseado nesse texto de Efésios, que vai ser uma abordagem da beleza da Trindade e do derramamento do amor de Deus na criação, através da Trindade, ok? Então vamos ler o texto conforme está aqui também, eu ia falar projetado, mas não é projetado, né? Então é apenas emitido, não sei, está aqui, ok? Está aqui, é mais fácil. Diz assim o texto bíblico: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, e ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça
que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. O plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Amém? Vamos orar? Ó Pai, com a nossa mente tão limitada, Senhor, nós pedimos graça, pedimos sabedoria, pedimos a Deus que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, para que não apenas de forma intelectual possamos chegar lá, porque não vamos chegar, mas que possamos, ó Deus, abrir o coração e permitirmos-nos ser amados pelo Senhor, para que possamos viver nesta dimensão do amor que foi tão partido com a entrada do pecado. Obrigado, Senhor, por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos, como eu disse, esse sermão vai ser não uma formação acadêmica, mas será muito mais tentar mostrar um pouco da beleza da Trindade, da beleza do amor de Deus sendo derramado. Uma das coisas que o André bem disse na lição aqui no estudo e que eu havia anotado para partilhar, é que Deus não começou a nos amar quando nos criou. Deus não começou a nos amar quando nos criou. A Bíblia diz que Ele nos criou, aliás, Ele nos amou antes da criação. Aqui uma coisa importante que é, Deus não estava solitário, Deus não estava entediado, sozinho, e falou, vou criar pessoas para que eu possa então ter relacionamento e então poder amá-las. A verdade é que, pelo que nós entendemos do texto bíblico, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, já viviam em plena harmonia e amor, e o sobejar desse amor, o transbordar desse amor, foi a criação. Então nós podemos perceber uma beleza muito grande, que é a criação do universo não é de uma forma egoísta, não é feito para talvez uma exaltação egoísta, mas é o transbordar do amor de Deus. Esse transbordar cria o universo. E por isso ele fala, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E esse processo agora de relacionamento que temos com Deus é uma caminhada para a vida. E temos aqui algumas questões importantes nesse sentido. Mas o conceito talvez mais forte da Trindade, da doutrina da Trindade, é percebermos que Deus é amor. Você pode repetir comigo isso? Olha, Deus é amor. Ou seja, o amor é a base da criação. O amor é a base do relacionamento. Nós não conseguimos nos relacionar com as pessoas se não as amarmos, porque amando já é difícil. Imagina sem amar. O amor de Deus vem até nós e ele é personificado em Cristo Jesus. Quando nós olhamos então o texto bíblico, vamos perceber que o que nós estamos a ler aqui, Paulo começa essa carta como uma carta que começa no céu.
Ele começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele começa do céu para nós. É interessante porque Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 14, no grego, no original, é uma única frase. Todo o texto que eu li é uma única frase em grego. Interessante isso. Porque é uma sentença que nós temos aqui de adoração e louvor. Não estamos a falar de, vejam bem isso, tantos grupos religiosos brigam com isso externamente, até internamente, para saber quem é que está certo com a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é assim, é assado. Nós tentamos explicar, muitas vezes cometemos heresias sem perceber. Por exemplo, não se deve explicar a Trindade como os três estados sólidos os três estados da água, sólido, líquido e gasoso. Isso é uma heresia que foi combatida no século IV, em 325, já tem um tempinho. Não devemos comparar a Trindade com o ovo, não é? A casca, a clara e a gema que formam. Não, é uma heresia também, chamada modalismo, que já foi combatida há muitos anos. Se nós formos entrar nessas questões, nós vamos ficar aqui, como eu disse, muitos e muitos anos, a falarmos, a resgatarmos história, a termos nomes difíceis para decorar. Por exemplo, muita gente não vai conseguir entender a união hipostática de Cristo. Nossa, que nome bonito é esse, ou feio, né? Mas o que tem a ver isso? Podemos saber isso, devemos estudar isso, claro que sim. Mas do que significa isso? Aonde isso se aplica na nossa vida? Amanhã, quando formos trabalhar, ou hoje, alguns vão trabalhar hoje ainda, como é que nós vamos aplicar isso na nossa vida? Na nossa crise existencial, como é que nós aplicamos a questão da Trindade? O que a Trindade tem a ver com a minha saúde mental, com a minha crise existencial? Como é que isso se relaciona? Como é que nós vamos aqui, enquanto igreja, vivermos a partir da doutrina da Trindade? Por que isso é tão central à fé cristã? Antes de falar do que nós devemos fazer, Paulo vai falar aqui do que Deus já fez. Percebam isso aqui: Deus já fez. Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Antes de nós fazermos para Deus, precisamos ter relacionamento com Deus. Tem pessoas que param aí: eu já tenho um relacionamento com Deus e está tudo certo. Não, porque o ter o relacionamento com Deus promove em nós um espírito de quê? De serviço. Então nós servimos a Deus, servimos a outras pessoas, porque Deus nos amou e nós temos relacionamento com Deus. Agora, há pessoas que vão fazer coisas para Deus sem amar Deus? Infelizmente, sim. Pessoas que acham que estão a fazer coisas em nome de Deus. E vão fazer coisas em nome de Deus e vão usar Deus como desculpa para as suas frustrações, para as suas agressões, para as suas questões pessoais. O texto de Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 14, como está escrito, essa frase única aqui é uma introdução linda que o apóstolo Paulo faz para tirar o foco de imediato de nós mesmos, da nossa semana difícil, dos nossos problemas, tirar o foco das nossas questões e pôr o foco em Deus. Por quê? Porque todas as vezes que nós focamos em nós mesmos, parece que temos uma espiral a nos puxar para baixo. Alguém aqui já ousou nadar em um rio caudaloso ou em uma, como nós falávamos lá no Brasil, não sei como é que se fala aqui, seria uma cachoeira que forma um poço, uma piscina natural, uma lagoa, por exemplo. Em alguns momentos, formam-se rodamuinhos. E aqueles rodamuinhos, se nós formos a nadar, ele tende a nos puxar para baixo. Quando nós olhamos e resumimos a vida nos nossos problemas, a querer resolver tudo no nosso entendimento, como nós queremos, nós somos puxados para baixo. E por isso, Paulo logo vai dizer, olhem para Cristo. Vamos olhar para Jesus, por quê? Porque quando nós olhamos para Deus e o propósito da criação e o propósito do relacionamento, nós começamos a entender que não é sobre nós, é sobre Deus. E isso cria em nós um sentimento de pertença. Sabe, eu outro dia já partilhei sobre isso. Eu tenho vivido uma crise muito grande, eu acho que muita gente tem vivido isso,
que é uma crise de pertença ou de pertencimento. Como é que nós temos encarado isso? Porque nós não nos enquadramos no esquema, os esquemas que são propostos. Por exemplo, sejam eles políticos, econômicos, religiosos, sejam eles eclesiológicos, de igreja, nós não nos enquadramos em todos os itens. Muitas vezes temos um senso de não pertencimento à própria família de sangue. Quantas pessoas falam isso? Olha, parece, eu não sei se eu sou filho mesmo da minha mãe e do meu pai, porque não me encaixo. E essa crise de pertencimento tem sido, em muitos lugares, pelo menos no mundo ocidental, muito forte. E isso tem a ver, muitas vezes, com a má compreensão da doutrina da Trindade. Porque se o Pai, o Filho e o Espírito têm essa harmonia perfeita, e o derramar dessa harmonia, desse amor, cria-nos, nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Por quê? Porque nós somos, porque Deus é egoísta? Não, porque o Filho glorifica o Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito glorifica o Pai e o Filho glorificam o Espírito, e nós fomos criados para glorificar o Pai, a Deus. O problema é que nós queremos a glória para nós. O problema é que nós queremos fazer coisas e sermos reconhecidos por elas. E não tem mal nisso, no sentido, por exemplo, se eu trabalhei, eu preciso ser recompensado por esse trabalho. Eu vou ser pago por esse trabalho que eu fiz. Ok. Mas quando nós começamos a fazer tudo para sermos reconhecidos, nós perdemos o foco e começamos na espiral novamente de descendência, ou de descer. Quero partilhar aqui alguns pontos, e esse texto é muito profundo, por isso vamos estudá-lo uma parte hoje e a outra parte na semana que vem, ok? Então, em primeiro lugar, o Deus triuno escolheu-nos antes de existirmos. Olha só o que diz o texto bíblico: todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo em todas as bênçãos espirituais dos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ou seja, a iniciativa é totalmente de Deus Pai. A escolha acontece antes da criação. O critério do amor de Deus não está em nós. Não é porque eu fiz direito que Deus me ama mais. Porque na relação que nós temos pessoal, nas nossas relações pessoais, nós queremos ser aprovados pelos outros. Começa em casa. Quantas pessoas ainda hoje, em idade adulta, ainda tentam provar valor para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, para o seu irmão? Quantas pessoas tentam provar o valor para outras pessoas, o seu valor de vida? Veja bem, uma coisa é mostrar um valor profissional, um conhecimento. Eu fiz uma formação, tenho uma experiência, eu vou fazer um currículo e demonstrar o meu valor profissional. Ok. Mas o valor enquanto ser humano, enquanto existência, nós não temos que provar valor da nossa vida para Deus, porque Deus nos amou antes da criação do mundo. Isso é algo que tira de nós um certo peso, porque o propósito aqui é a santificação e a filiação, não o orgulho. Não é baseada no nosso mérito, não é baseada na nossa capacidade de crer ou não crer. É baseada exclusivamente do estarmos em Cristo. Eu sei que existe uma discussão muito grande também sobre a questão da predestinação, não é? Ou seja, se somos predestinados para sermos salvos, então Deus predestinou uns para a salvação e outros para a maldição, para a perdição. Que Deus é esse? Essa é uma completamente equivocada forma de entender essa doutrina, e não vamos entrar nesse mérito tão profundo hoje, mas apenas para entender aqui de que quando nós lemos as Escrituras aqui, a ideia é o amor de Deus, ele começa a ser manifestado e nós somos priorizados por Deus.
ok? Ele predestinou-nos para a salvação. Agora, existe uma forma que uma vez um professor, há muitos anos atrás, eu falei, professor, eu não consigo entender essa cena e tal, da eleição, da predestinação e tal. E ele disse uma coisa assim, João, pensa uma coisa. Quantas vezes, depois façam essa pesquisa, quantas vezes no Novo Testamento vai aparecer a expressão em Cristo? Só nesse texto que nós lemos aparece diversas vezes. Eu não sei se vocês perceberam na leitura que eu fiz questão de todas as vezes que apareceu em Cristo, eu fazia uma ênfase. É em Cristo, é em Cristo. Por quê? Porque a salvação está em Cristo. Se eu estou em Cristo, então há salvação. O que a Bíblia vai dizer é que o eleito de Deus é Cristo. O predestinado de Deus é Cristo. E todo aquele que está em Cristo é eleito de Deus. Isso é interessante, por quê? Porque não é pelo nosso mérito. Há pessoas querendo viver uma fé com meritocracia. Eu vou fazer coisas para Deus, para que Deus possa me amar mais. Assim como nós fazemos com pessoas. Só que Deus já nos ama sem nós fazermos absolutamente nada. Ele ama todas as pessoas. A questão é, nem todas as pessoas amam a Deus e nem todas as pessoas buscam um relacionamento com Deus. Mas Deus ama a todos nós. Uma coisa também que é importante realçar aqui é que a nossa fé não começou quando nós decidimos crer. Isso é importante. Por quê? Mas começou quando Deus nos amou. Mais uma vez, o amor é a base. Se nós falamos de amor, então Deus nos amou e por isso eu tenho a possibilidade de existir. Porque sem o amor de Deus eu sequer existiria. A verdade é que nós temos aqui que nos liberta da nossa insegurança, né, seja ela existencial ou espiritual, é que nós precisamos ser amados. Nossos problemas existenciais mais graves é quando nós não nos sentimos amados. Amor. As pessoas fazem loucuras por amor. Ontem foi celebrado em muitas partes do mundo um dia do amor. Não é? Alguns chamam de dia dos namorados, outros dias da família, outros dias não sei o quê e tal. Dia dos afetos. A questão é, nós reservamos um dia para isso. Deus reserva a existência inteira para isso. Ele já nos ama. Então veja bem, nós precisamos ser amados. E eu sei que muita gente aqui não foi amada por aquelas pessoas que deveriam amar. Pessoas que deveriam ter nos amado, cuidado da gente, não amou e não cuidou. E nós também já falhamos com isso com outras pessoas. Deveríamos amar e não amamos, deveríamos cuidar e não cuidamos. A questão é que Deus não falha nisso. Eu sei que muita gente tem dificuldade, por exemplo, quando falamos assim, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E eu vou dizer uma coisa, não somos nós que inventamos isso, está na Bíblia. Então nós só estamos a pregar aquilo que a Bíblia diz. A outra questão é, a figura paterna, a figura do pai, muitas vezes é tida como alguém duro, porque muitos aqui tiveram uma formação onde o pai só tinha uma linguagem, que era a força. Foram gerações. Muitos tiveram pais abusivos, outros tiveram pais ausentes, outros tiveram pais que foram bênção, equilibrados, presentes, etc. Ok? A questão é, enquanto seres humanos, nós vamos falhar, mas enquanto Deus, como Pai, Ele não falha. Ele é a expressão máxima e perfeita daquilo que precisa ser do cuidado. Por isso, que quem sabe que é amado pelo Pai, não vive em busca de merecimento para ser aceite. Vou repetir isso aqui. Quem sabe que é amado por Deus, Pai, não vive em busca de merecimentos, de méritos, para ser reconhecido e amado por Deus. Isso traz paz. Eu sou amado por Deus. Você é amado por Deus. Nós somos amados por Deus. Não pelo que fizemos ou pelo que faremos, se nos comportamos bem,
eu me comportei bem, então Deus vai me abençoar, como o Pai Natal. Foi um bom menino este ano, está aqui a tua bênção. Nós temos uma visão de Deus tão pequenina. Ou nós fomos punidos por Deus. Está acontecendo isso na minha vida porque Deus está me punir. Porque eu errei, eu fiz aquilo, então Deus agora está a vir com chicote. E nós ficamos assim, a ter uma visão de Deus completamente distorcida e fora daquilo que a Bíblia diz. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus é amor e Deus nos escolheu, Deus amou antes de nós existirmos. Segundo ponto importante aqui, o Deus triuno deu-nos a liberdade pelo Filho. Olha só o que diz o texto bíblico. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados, generosamente derramou a sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. O plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. Talvez aqui a palavra seja redenção. A palavra redenção é uma palavra que nós usamos muito no contexto cristão. E que era usada lá no passado para pagar ou comprar um escravo, ou pagar pela liberdade. Naquelas culturas antigas, em alguns casos, se eu devia alguma coisa para alguém e não tinha como pagar, eu poderia pagar a pessoa através da minha escravidão. Então, olha, vou ser seu escravo durante 5 anos. Aceita a proposta, assinava-se o contrato, eu sou seu escravo por 5 anos. Ao final dos 5 anos, eu estou redimido. Poderia ser alguém que durante aquele processo, imagina, meu filho endividou-se e está agora como escravo de alguém por 5 anos. E eu, como pai, tenho lá o recurso, vou lá e pago essa dívida e resgato o meu filho. Aí eu vou redimir o meu filho com essa paga. Essa é uma expressão que é muito usada espiritualmente. Por quê? O que Jesus Cristo fez por nós? Ele nos redimiu. Como? Foi com prata? Foi com ouro? Não, foi com sangue. Ele pagou a nossa vida, vida por vida. Ele troca a sua vida, e é isso que nós chamamos de movimento vicário de Jesus. Ou seja, Jesus é o vigário de Deus, no sentido de que ele vai para a cruz no nosso lugar. Nós somos libertos porque a morte de Jesus paga o preço da nossa vida. Por isso que o vigário de Deus é Jesus, ponto. É ele, apenas ele que pagou o preço. O preço aqui, e nós vamos ver aqui que o centro da história não somos nós. É Cristo crucificado. O nosso egoísmo hoje tem sido os maiores problemas. Por quê? Porque nós queremos que tudo gire em torno de nós. Já viu a pessoa que é tão egoísta que se está a chover, é por causa dela. Se fez frio, é porque ela gosta de frio. Se está a fazer sol, é porque eu orei e eu pedi e fez sol. Sabe essa cena que a gente às vezes é tão egoísta ao ponto de achar que se a pessoa está ali, a Bia está ali falar com o Silas alguma coisa, estão a falar de mim. Com certeza estão a falar de mim. Eu sou tão egoísta que eu acho que qualquer coisa que aconteça é por minha causa. Percebem isso? Não, desculpa a brincadeira aqui, mas percebem isso? Nós achamos que tudo o que acontece é por minha causa. Gente, não é por nós, é por Cristo, é por Deus. O plano eterno de Deus na cruz não foi um plano B, não foi um acidente. Deus fez, deu errado e agora Ele está a remendar a história com a cruz. Não é isso. O plano sempre foi esse. Cristo cumpre o plano de Deus, Pai. E aí os três são um sem conflito. Nós estávamos a falar, é difícil explicar a Trindade e tudo mais, mas tenta imaginar alguma coisa muito complexa, mas que é uma massa divina, onde 3 pessoas existem desta massa divina. E uma massa humana, onde trilhões e trilhões e trilhões de pessoas já existiram e existem e vão existir dessa massa humana, naturezas completamente diferentes.
Essa criada, essa não criada. E Jesus Cristo, o único que tem as naturezas divina e humana, é o caminho, como é que ele disse para Tomé? Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele é Deus e ele é homem, o único. Por isso, quando nós olhamos esse ponto da história, esse ponto da Bíblia, isso precisa trazer para nós não pontos de discussão, de separação, de problemas, mas de paz. Porque esse Deus que criou o mundo todo, o universo todo, por amor, amou a minha vida antes da criação, Ele não desiste de nós. E Jesus Cristo vem para que através dele nós possamos voltar e adorar ao Pai. Não estamos largados nessa vida sozinhos. Não precisamos viver sozinhos. Através de Jesus, nós somos libertos. A nossa culpa não foi ignorada, ela foi paga. Sabe assim, aconteceu comigo agora recentemente. Estava a companhia de fornecimento de energia e gás, que eu tenho, não vou fazer a propaganda aqui, obviamente. E aí, essa companhia, em outubro, foi a minha última fatura. Não chegou a fatura em novembro, não chegou a fatura em dezembro, não chegou em janeiro, não chegou em fevereiro. E eu, todos os meses, a mandar e-mails, a telefonar, olha, eu quero pagar. E não tenho como pagar, como é que paga? Não, o sistema está sendo atualizado, não sei o quê. E eu falei assim, quando vier, vai vir de uma vez só. E eu fui reservando. Em novembro, não pagou. Então, em dezembro, eu dobrei aquele valor. Em março, eu acrescentei mais um valor. Em fevereiro, chegou essa semana agora o e-mail para mim, bonito. 400 euros para pagar. Eu sei que para muita gente é pouco, para muita gente é muito. Mas lá em casa nós gastamos em torno de 80 euros por mês de energia e gás. E aí eu falei, 400, só que está lá reservado. Eu vou ter como pagar essa dívida alta, porque eu reservei aquele dinheirinho para estar lá para pagar a dívida alta. Vai ser dia 16 de março, está lá na agenda já. A grande questão é, nós temos uma dívida impagável com Deus. Nós não conseguimos pagar a dívida com Deus, mesmo que a gente junte a vida toda. E nós vamos ser bonzinhos, e vamos fazer boas obras, e vamos ser corretos. A nossa dívida do pecado é impagável. E por isso, Jesus Cristo vem e paga. Se alguém sentiu o desejo no coração de pagar a minha conta, eu fico feliz. É esse sentimento que a gente tem que ter quando a gente lembra de que Deus pagou a nossa conta. A gente tem que dar sorriso, a gente tem que estar alegre, feliz, porque Deus pagou a nossa conta da dívida da vida. A gente fica tão feliz quando alguém paga a nossa conta do almoço. É tão bom alguém pagar a nossa conta do almoço, pagar a nossa conta da energia, 400 euros. Imagina pagar a dívida da vida. Na eternidade, olha, que coisa maravilhosa, é para sempre, porque em abril eu vou ter que pagar de novo, mas quando Deus paga a conta é para sempre, e essa alegria, esse sorriso que a gente tem, não é passageiro, é para a eternidade. Deus nos salvou, aleluia. É isso que nós temos que entender quando falamos de trindade, não é sobre doutrina pesada, difícil de entender, vamos parar de falar assim da trindade. É sobre amor sobejado, é sobre amor manifestado por nós, é alegria, é conta paga para a eternidade. O cristão não vive mais preso à sua culpa, porque o Jesus Cristo pagou. A cruz é o centro da redenção, não é um detalhe. É por isso que a cruz é um centro, é um lembrete para a gente, a cruz, esse formato, não a cruz em si, mas esse instrumento é um lembrete para nós de que a nossa conta está paga. Que Jesus Cristo pagou a conta. E por fim, hoje, Deus triuno pôs-nos no seu plano. Olha que coisa incrível. Diz o texto bíblico, agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. O plano é este, que no devido tempo, ele reunirá sob a sua autoridade, ou a autoridade de Cristo, perdão, tudo o que existe nos céus e na terra. E olha o versículo 11. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos o quê? Herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua
vontade. Deus governa a história. A salvação pessoal está ligada, nossa salvação pessoal, a salvação do João, da Maria, do José, ela está ligada com a redenção cósmica. Para pensar nisso. A Bíblia vai dizer que toda a criação geme com dores, aguardando o quê? A redenção de Cristo. Tudo está a ser feito. A eleição aqui não é só um elitismo espiritual. Eu sou eleito, tu não és. Então baixa a cabeça para falar comigo. Gente, não é assim que funciona. Isso é uma forma completamente equivocada de se entender as Escrituras. Mas sim, aqui nós temos uma participação. Nós somos convidados a participarmos do plano de Deus, que é muito maior do que a gente possa imaginar. Já viu quando você entra numa empresa, para trabalhar numa empresa, e tem lá missão da empresa, visão da empresa, estratégias, valores. E aí você entra naquela empresa e tu veste a camisola. E agora eu sou dessa empresa e andamos com o emblema da empresa. E a gente posta coisas da empresa. E a empresa agora, porque eu comprei aqueles valores para mim. E agora eu vou viver naqueles valores. Top. Amanhã tu és demitido. Aí vai trabalhar em outra empresa, vai vestir outra camisola, vai ter outro emblema. E você vai defender aquele emblema. Gente, para pensar. Ou pode não ser demitido, pode só trocar porque foi melhor, ou pode crescer, ou pode expandir, abrir o seu próprio negócio, amém? Não queria só falar coisa má, não, é coisa boa também. A questão é, vamos trocar, isso não tem jeito. Agora, Jesus é o eleito de Deus e o plano de Deus não mudou. Nós fomos convidados por Deus para participarmos desse plano grande. Sabe quando Deus cria o povo de Israel? É um convite a Abrão, para que através dele, todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. E durante os séculos, eles se desviaram do caminho. E Jesus Cristo não desiste, ele vem até nós. Os profetas vieram, todos vieram. E o livro de Hebreus vai dizer o quê? Tendo Deus outrora falado através dos profetas, fala-nos agora através do Filho. Lembram da parábola que Jesus conta? Que o pai enviou empregados para ver a lavoura e os empregados mataram o empregado, mandou outro e mataram o empregado, até que mandou o filho e mataram o filho também. Então Deus não desiste, Ele sempre vem nos enviar. A tua vida, querido, entenda bem isso aqui. A nossa vida não é um acidente cósmico. A nossa vida não é um acidente. Por acaso eu existo. Não. Não há acasos. Nós existimos porque Deus nos amou, antes de existirmos. A nossa vida não é um acidente. Os nossos sofrimentos não são inúteis. Nós aprendemos, nós crescemos, nós nos tornamos mais humanos e sensíveis à dor do outro quando nós temos aquela dor. Outro dia eu estava vendo um amigo meu que perdeu um filho, a conversar e a consolar uma outra pessoa que perdeu seu filho. E eu falei, uau, eu não consigo chegar nesse nível de compreensão, porque louvado, graças a Deus, eu não perdi um filho. E nem quero perder. Mas esse nível de sensibilidade veio pelo sofrimento. Quando nós olhamos para outras pessoas com o olhar da graça de Deus, isso muda completamente. Por que Jesus Cristo veio até nós, habitou entre nós, para mostrar, para sentir a nossa dor? E sentindo a nossa dor, nos amasse de forma profunda para nos levar de volta ao Pai. Quando nós confiamos na soberania de Deus, nós descansamos, mesmo quando nós não entendemos. Porque talvez hoje na sua vida seja um momento onde você não está entendendo nada do que Deus está a fazer. Por que Deus está a permitir isso? Se Deus existe, por que existe o mal? Se Deus existe, por que tem tanto sofrimento? E nós temos questionamentos assim. Mas quando nós descansamos nos braços do Pai, mesmo sem entender nada, nós descansamos, nós temos paz. Eu me lembro na época da hiperinflação no Brasil, na década de 80,
Quando eu digo que hoje eu vivo na minha 30ª casa, né? A casa que eu vivo hoje é a minha 30ª casa na vida. Eu estou com 50 anos, já vivi em 30 casas. E grande parte dessas casas foi na década de 80, na hiperinflação do Brasil, onde todos os anos tínhamos que nos mudar. Porque a renda, ela não aumentava um percentual, ela quintuplicava, sextuplicava. Então, se pagávamos 1.000, agora vamos pagar 6.000. Ninguém conseguia, mudávamos. Então, desmontar armários, montar armários, mudança, me deixa traumatizado. A Priscila sabe disso, e eu a traumatizei, porque depois que ela casou comigo, ela entrou no meu jogo, né? E mudamos algumas vezes. Mas isso me muda. Essa questão da insegurança. Mas todas as vezes que eu me mudava, quem estava ali na frente a liderar aquele movimento da mudança era o meu pai. E meu pai dizia, vamos mudar. Para onde? Ainda não sei. Eu dormia tranquilamente. Eu não me preocupava em nada. Porque eu confiava nele. Era natural confiar nele. E ele fazia. Íamos para outra casa, era uma festa, casa nova. E era uma festa todo ano. Todo ano era festa. Às vezes era melhor, às vezes era pior. Né? Às vezes era melhor, às vezes era pior. E chegávamos lá, vamos montar tudo. E vinha, graças a Deus, tínhamos igreja, famílias. E a igreja toda para lá, e fazia aquela feijoada, fazia churrasco, era aquela festa. Era festa todo ano. Em vez de celebrar o aniversário, celebrava a mudança. Porque eu não tinha dinheiro para as duas coisas, então tinha que ser só uma. E a gente ia lá, e celebrava a mudança e tudo mais. Mas sabe o que me preocupava? Zero. Vivíamos apertados. Meu pai é pedreiro, é trolha. Minha mãe é dona de casa. Muito simples. Algumas pessoas já os conhecem. Se Deus quiser, em maio eles vão estar aqui de novo. Final de abril, em maio vão estar aqui com a gente. Pessoas simples. Pergunta se alguma vez eu me preocupei se ia ter almoço, se ia ter jantar, ou se ia ter roupa ou não. Nunca me preocupei. Sabe qual é a nossa questão? É que a gente diz, Deus é o meu Senhor, o meu Pai. Mas a gente está preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. A gente está preocupado se vai ter emprego, se não vai. A gente está preocupado, não dorme, ansiedade, etc, etc. Gente, se Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai, não é um Pai ausente ou abusivo, mas um Pai amoroso, cuidador, protetor, não há o que temer. Ele está conosco. Sente esse abraço de Deus. Eu queria pedir a você que fechasse seus olhos agora, porque isso precisa mexer com a gente. Pai, eu, João, peço perdão ao Senhor, Pai, todas as vezes que eu tenha duvidado do Senhor. Se por acaso, ó Deus, eu ofendi ao Senhor com a minha falta de fé, ou com uma fé tão pequenina, perdão, Senhor. Mas encha-nos, ó Deus, da esperança, do amor, da alegria, da paz, desse sentimento de acolhimento que o Senhor tem, Pai. Porque o mesmo amor poderoso que criou o universo é o mesmo amor poderoso que vem até nós e nos abraça e cuida da gente. Se eu fui capaz, quando criança, de ter paz diante de tantas coisas difíceis que aconteceram com o meu pai humano e falho, imagina, Pai, quando nós confiamos no Senhor, que é o Pai infalível e imutável. Obrigado, Deus, porque a Trindade não é apenas um debate teológico, não é uma doutrina difícil e pesada, incompreensível, mas ela é a expressão do amor do Senhor. Obrigado porque Deus Pai, Ele planeou tudo, porque o Deus Filho redimiu tudo, e o Deus Espírito, Ele está conosco hoje, como selo da Tua bênção e da salvação.
Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Deus, Ele governa a história. E a tua vida não é um acaso. Quem é esse Deus que nos salvou? É o mesmo Deus que nos amou. Próxima semana, nós vamos continuar nesse texto. E eu vou querer falar um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo hoje na nossa vida? Quantas divisões em igrejas por causa do Espírito Santo? Quantas divergências teológicas por causa do Espírito Santo? E qual é o papel dele na nossa vida? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. 3 pessoas, um Deus que nos ama. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar em pé e vamos glorificar o nome do nosso Deus mais uma vez. Acabamos de ouvir que a Trindade é sobre amor. Por amor se entregou. E bendigamos o nome do nosso Deus, Jesus Cristo. Por amor se entregou, o de cruz suportou, mas ele venceu a morte. Nada o pôde deter, de resgatar o meu ser. Ele mudou a minha sorte. Para sempre louvarei cantando, para sempre louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus. Amém. Toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus. Amém. Toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Eu bendirei Jesus. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz na escuridão. Dá esperança ao que crê, tudo conhece, tudo vê. Do mundo ele é a salvação. Para sempre louvarei cantando, para sempre louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus. Ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus. Ao Rei toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Eu bendirei Jesus. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus. Para sempre lhe darei louvor. Para sempre lhe darei louvor.
sempre lhe darei louvor. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A lembrar aqui, uma semana muito abençoada. Temos os pequenos grupos, põe aí por favor, Dedé, a imagem dos pequenos grupos aqui nas casas, nesta semana. Então, se tu vives alguns aqui perto dessas localidades, Lousada, Maia, Águas Santas, Póvoa de Varzim, Trofa, os adolescentes vai ser onde? Temos mas temos o vídeo ou não? Não, ok. Vai ser na casa da Manu. A casa da Manu é aqui pertinho, ok? Então assim, deixa eu chamar aqui todos os líderes de pequeno grupo. Rapidamente, vem aqui à frente, só para as pessoas verem vocês. Porque se alguém tiver dúvida, João, vem cá representando aqui também, por favor. PG das crianças. Olha, então se tu vives em alguns aqui perto dessas localidades, procura uma dessas pessoas aqui ao final, e diz assim, olha, eu gostava de participar do pequeno grupo, como é que eu faço? E se não for perto da casa dele, ele vai dizer onde é, e cada um aqui vai conseguir dar as informações totais, ok? Márcio, daqui a pouco você vai estar aqui também, filho. Né? Então assim, durante a semana, pequenos grupos, vamos estar juntos, gente, vamos orar juntos, clamar juntos, é tão bom. Eu sei que há muitas dificuldades, trabalho, correria da vida, a gente sabe que é complicado, mas reserva esse tempo, não como um esforço, um peso, mas é por amor, é bom demais, ok? Outra coisa importante, homens, no dia 6 de março, isso aí sabe o que é? É alguém que já está lá a servir, a montar umas coisas lá atrás. Depois vocês vão ver como é que vai ficar bonitinho, viu? A sala dos babies, se eu não me engano, né? A sala dos babies está sendo preparada lá. Então assim, homens, atenção homens, dia 6 de março, sexta-feira. Gostei. Atenção homens. De novo. Atenção homens. Não, só o aquário aqui. Não, mulheres não percebem essas coisas, desculpa lá. São homens, homem. Calma que vai chegar a hora. Homens, dia 6 de março, sexta-feira. Nós esse ano temos 3 encontros ao longo do ano. Esse é o primeiro e eu quero convidar, encorajar a que todos os homens estejam presentes. Meninos, desde os 10 anos, também podem vir, ok? Para que estejam com seus pais, para que estejam aqui conosco. Se tiver menos de 10 anos, não tem como deixar com alguém, pode trazer a si mesmo, ok? Mas a ideia é que os meninos possam também já ter. Homens mais velhos, mais novos, a ideia é que nós tenhamos essa mistura para aprendermos uns com os outros, ok? E no dia 8, que é domingo, faz agora uma coisa mais fininha, vai. As mulheres, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e nós vamos ter uma celebração especial com as mulheres aqui. Eu não vou falar nada não, senão vou quebrar a surpresa, mas vai ser muito bom, está sendo preparado com muito carinho. Então dia 6, homens, dia 7, aliás, dia 8, mulheres. Dia 8, é isso. Mas o que eu estava a lembrar? Sim, oração. Nosso irmão Daniel já começou a químio, por isso que eles estão ali reservadinhos, e eu peço que todos possamos orar por eles, dar beijinhos assim de longe, abraço, mas eles não podem receber abraços de perto por causa da imunidade. Então, vamos sempre, quando eles passarem, olha, beijinhos, boa semana, Deus abençoe, falem com eles, beijem de longe, ok? Mas não podem abraçar, tirem beijinhos, mas vamos orar, porque Deus com certeza já tem agido na vida dele, da família, que Deus abençoe muito, muito, muito. Amém? Então vamos orar? Pai, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. Neste primeiro dia da semana, quando nós já pudemos nos reunir aqui e celebrarmos o nome de Jesus, aprendermos do Senhor, ó Pai. E nesse momento nós pedimos que o Senhor nos envie com amor a todas as pessoas com quem nós vamos encontrar durante a semana. Tira de nós, ó Deus, qualquer coisa que não seja agradável ao Senhor, ó Pai, mas que o amor do Senhor possa também sobejar em nós.
Abençoa, Pai, cada um dos líderes de pequeno grupo que estão aqui à frente. Porque, ó Deus, eles também têm uma missão incrível durante a semana, de serem, ó Deus, canais de bênção na vida de tantas pessoas. E não só eles, mas todos nós aqui, Pai. E envia-nos no nome de Jesus. E como, ó Deus, aprendemos na Tua palavra que o amor de Deus, o Pai, que a graça manifestada através de Jesus Cristo, o Filho, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, de hoje para todos sempre. Amém, amém. Vamos na paz de Jesus. Amém.